com as perguntas. Live! Eba! Aê, estamos ao vivo! Boa noite! Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje um projeto novo do Florescendo Ser, brindando com histórias. Brindando, olha aí, cadê? Olha só, vocês estão vendo que hoje a gente tem uma convidada especial, Qual que é a ideia desse projeto? A ideia desse projeto é que a gente apresente histórias que nos possibilitem uma visita aos nossos saberes, uma visita aos nossos sentimentos. Existe um grande trabalho, existem vários trabalhos com muitas pesquisas, com muitas pesquisas sobre a importância da narração de histórias, a importância das histórias na nossa vida. E aí a gente resolveu fazer esse trabalho brindando com histórias, onde a gente pega um momento gostoso, que é a tardinha, início da noite. Essas histórias podem ser brindadas com chá, com café, com vinho, com o que você quiser. E aí a gente vai trazer a cada encontro um convidado, uma convidada. E para inaugurar esse projeto, a gente trouxe uma convidada muito especial, que o Damião vai apresentar, né, Dan? Sim. Ela é graduada em Psicologia pela PUC do Paraná e doutorada em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, em 2007. Atuação profissional voltada para projetos de saúde e cidadania, com ênfase em políticas públicas e saúde comunitária, desenvolvendo projetos de pesquisa e intervenção psicossocial em parceria com ONGs nacionais e internacionais. Colunista da eurecadigital.app e autora do blog Acendendo a Luz no WordPress. Também é autora dos livros Wontanará, Estamos Juntos? Socialmente Engajados, refletindo sobre intervenção psicossocial, e Guiné Fani, A Trajetória de uma Mulher Africana, a História de Todas Nós. Estou falando da Andréia Silveira. Linda! Bem-vinda, Andréia! Obrigada! E obrigada pelo presente maravilhoso, que eu adoro caneca. Para brindar histórias, nada melhor do que a caneca do Florescendo Ser, não é? Muito obrigada. Obrigada pelo convite também. Boa noite para Eliana, Lili, que já está aqui. A Karen Rupp também já está aqui. A Elis, linda. Elis está aqui também. Olha aqui, bem-vinda, doutora Andréia. Chique no último, hein? Que chique! E a gente tem na internet aqui, a Norimar e a Cristiane Bezerra também estão assistindo a gente. Elas não escreveram nada ainda, mas estão vendo a gente por aqui. Que legal, que legal. Então, gente, a ideia de trazer, então, um convidado, uma convidada, para comentar um pouco, para a gente conversar um pouco sobre as histórias. E hoje a gente vai apresentar uma história de um autor que eu particularmente gosto muito, chamado Rubem Alves. Rubem Alves escreveu várias histórias para o público infantil, onde ele dizia que a gente tem que ter olhos abertos para os sentimentos das crianças. E ele escreveu várias histórias, ele tem inclusive uma coleção chamada Histórias para Pequenos e Grandes, que são histórias que são contadas não só para as crianças, mas também para os adultos. E hoje a gente escolheu uma história que se chama As Rãs, o Pintacilgo e a Coruja. E o Rubem Alves diz assim: as histórias, coisas que nunca aconteceram, têm o poder de nos ajudar a compreender as coisas que acontecem. Segundo Rubem Alves, essa história que nós vamos contar, pura brincadeira, é sobre nós mesmos. Vamos ver? Vamos lá?
Já vamos mudar aqui a configuração para Livanda contar a história pra gente. Texto. As rãs, o pintacilgo e a coruja. Só um segundo, falha técnica aqui. Agora vai. Numa noite de lua cheia, um casal de rãs apaixonadas iam saltitantes em busca de um ninho onde fazer amor. Olharam para a lua romântica e não viram o buraco à sua frente. Ai, elas saíram da luz romântica da lua para o escuro do fundo de um poço. Ai, 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 pularam muito, pularam mais que podiam para sair do poço. Mas, infelizmente, o poço era muito fundo e não conseguiram sair de lá. Bom, resolveram então relaxar e curtir o seu maior desejo, o amor. O resultado foi o esperado. Ranzinhas e mais ranzinhas. Muitas ranzinhas nasceram, o fundo do poço se encheu de rãs e o casal solitário se transformou numa grande sociedade de rãs. Como acontece com todos os seres vivos, o casal original, o Adão e Eva das rãs, ficou velho e morreu. Com isso, morreram os únicos que tinham notícias ou memória do mundo de fora. As rãs filhas, sem memória da beleza do mundo, pensavam que o poço era tudo que havia no universo. E o que havia dentro do poço era lama, lesmas, fedor, moscas, minhocas, lacraias e escorpiões. Assim, as suas cabeças só pensavam em lama, lesmas, fedor, minhocas, moscas, lacraias e escorpiões. Aconteceu que numa manhã ensolarada, olha, voava por aquelas bandas um pintacilgo. Passando perto do poço, ele ouviu a orquestra das rãs coachando lá no fundo. Curioso, ele baixou seu voo e entrou dentro do poço. Foi um grande susto para as rãs. Elas pensavam serem os únicos habitantes do universo. Algumas rãs disseram que se tratava com certeza de um extrapoço. Sim, para as rãs extrapoço, para nós extraterrestre, não é? Outras acharam que era uma alma de outro mundo. E algumas, que tinham uma índole mais mística, achavam que poderia ser um anjo. Ai, ai, algumas achavam que aquilo nada mais era do que uma alucinação coletiva. O pintacilgo estava muito triste olhando a situação daquelas rãs naquele lugar tão sujo, com aquele cheiro tão ruim. Mas a preocupação era só dele. Para as rãs, aquilo era a vida, aquilo era a verdade, aquele era o universo. Mas o pintacilgo queria ser uma contribuição, e então ele começou a cantar. Ele cantou flores, cantou rios, cantou nuvens, cantou pássaros, cantou borboletas, cantou o mundo que havia lá fora. O que mais fascinou as rãs foi pensar que haviam animais que não pulavam como elas, que haviam animais que voavam como o pintacilgo.
Depois do Pintacilgo contar todas essas histórias, as rãs se dividiram. Algumas, na verdade 45% das rãs, acharam que o Pintacilgo era louco, que ele não falava coisa com coisa, porque essa história de universo paralelo não existia. 50% das rãs achava que, na verdade, aquilo era mesmo uma grande alucinação coletiva, que não existia nenhum Pintacilgo, muito menos o mundo lá fora. 45 mais 50, 95, sobraram 5%. Esses 5% acreditou no Pintacilgo. Eram rãs que acreditaram que existia um mundo melhor lá fora. E quanto mais elas acreditavam, mais começaram a entrar num processo de transformação. Sabem o que aconteceu? Começaram a nascer asas de Pintacilgo nessas rãs, nas rãs que tinham esperança. E sabem que, de repente, elas se transformaram em rãs pássaros meio desajeitados, vou dizer a verdade. Mas foram capazes de voar e sair do fundo do poço para o mundo lá fora. O Pintacilgo olhou em volta e percebeu que ele era rejeitado por 95% da população do poço. Então, ele decidiu partir. O Pintacilgo foi embora, sabendo que não conseguiria mudar a vida das rãs, mas queria muito compartilhar com alguém aquela experiência maravilhosa que ele teve. Afinal de contas, era uma descoberta de um mundo paralelo dentro do poço. Assim que ele saiu do poço, ele viu a coruja. Então, ele rapidamente pousou no galho da coruja e começou a contar para ela. Começou a contar que lá no fundo do poço existia uma grande sociedade de rãs. Bom, eu tenho que dizer para vocês que as corujas, como se sabe, são aves noturnas de rapina e caçam animais no escuro. As rãs, como se sabe, são um deleite para o paladar, até mesmo para alguns humanos que gostam de comê-las fritas. Bom, ouvindo esta palavra, rãs, e ouvindo que havia uma sociedade de rãs no fundo do poço, a coruja regalou os olhos e ouviu atentamente. Na hora ela pensou, que interessante, uma sociedade de rãs. Isso quer dizer que eu tenho comida garantida para a próxima estação. Caída a noite, a coruja bateu asas e entrou dentro do poço. Bom, para dizer a verdade, né, gente, tanto faz se é noite ou dia, porque dentro do poço era sempre noite. Mas quando a coruja chegou, as rãs levaram um susto maior ainda. Nossa, um outro ser extra-poço. Nossa, e é um pássaro. E é um pássaro diferente do Pintacilgo. Foi então que a coruja, que não era boba nem nada, decidiu não falar nada sobre as belezas do mundo lá fora. Ela tinha medo, porque se ela falasse das belezas do mundo lá fora, as rãs poderiam ter esperança. E com esperança, certamente algumas criariam asas, voariam para fora do poço, cairiam direto na lagoa, tchibum, e fugiriam do bico da coruja. Foi então que a coruja resolveu dizer: rãs, minhas amigas, eu estou aqui numa missão de paz. Eu quero ser amiga de vocês. Eu quero dizer, em primeiro lugar, esqueçam as bobagens que o Pintacilgo cantou. O Pintacilgo é um poeta. E como um poeta, ele fala sobre essas coisas que não existem. Rãs, minhas amigas, o que realmente importa a partir de hoje
é que vocês compreendam os seus próprios pensamentos. Podem acreditar em mim. Eu sou uma coruja. E as corujas, na literatura, são símbolos de sabedoria. Eu sou muito respeitada na floresta. Eu sou sábia, sabiam? A coruja iniciou, então, um detalhado processo de análise das ideias das rãs. Como as rãs só conheciam lama, lesmas, fedor, moscas, minhocas, lacraias e escorpiões, o resultado minucioso da análise era sempre lama, lesmas, fedor, moscas, minhocas, lacraias e escorpiões. Reelaborados, é bem verdade. E assim, meus amigos, aconteceu. As rãs, através dos anos de análise, foram ficando cada vez mais resolvidas quanto a lama, lesmas, fedor, moscas, minhocas, lacraias e escorpiões. Se esqueceram das belezas cantadas certa vez pelo Pintacilgo poeta. Já a coruja, por sua vez, foi ficando cada vez mais gorda. Enquanto, a intervalos regulares, uma rã desaparecia. As rãs nem percebiam. Sabem por quê? Porque elas estavam entretidas com sua vida, cheia de lamas, lesmas, fedor, moscas, minhocas, lacraias e escorpiões. Essa é a história do Rubem Alves, as rãs, o Pintacilgo e a coruja. Muito legal, que bom. Alguém já conhecia essa história? Conversar. Escreva aí nos comentários se já conheciam essa história. Essa história faz parte de um livro do Rubem Alves que se chama Morada das Palavras. É um livro muito gostoso de se ler. Espera um pouquinho agora, deixa eu voltar aqui para a cena, né? Vem para cá você um pouco, e eu para cá. Aí voltamos aqui, ó. Tcharam! E esse livro, chamado A Morada das Palavras, o Rubem Alves vai contando histórias e dividindo os assuntos de acordo com os cantos da nossa casa. Então, essa história, por exemplo, é uma história que cabe bem na biblioteca. Ele tem histórias que cabem no jardim, histórias que cabem numa cozinha, e é assim na nossa vida, não é? Como contadores de histórias, como ouvinte de histórias, tem sempre uma história que cabe em cada lugar, aquele conto gostoso que você vai ver no seu quarto, o conto da sala para compartilhar com os amigos, para dar boas risadas, não é? O conto da cozinha que aquece o coração. E é isso. A Norimar está falando aqui, ó, que história atual. E a Elis falou, a Nivanda falou que cabe bem numa biblioteca. A Elis, que é bibliotecária lá da Hans, está falando que não conhecia e que amou a história. É linda essa história, Elis. Vale a pena, viu? Olha aqui, a Lili falando também, ó, linda história. E tem mais gente que chegou aqui, ó, depois, no meio da história. A Miriam Tavares falando, oi, queridos. E tem aqui especialmente para você, André. Oi, tudo bem, André? A tia Joana. Maria Joana Silveira. Olha só, da onde é a tia Joana? De Guará. Oh, estamos chegando em Guará. Alô, Guará, tudo bom? Boa noite. Que legal, que legal. Minha prima também. Yay, beijo. Que legal. Vamos conversar um pouquinho, então, com a nossa convidada, né, Andréia? Assim, ó, o que você acha da afirmação do autor, né, do Rubem Alves, de que essa história é sobre nós mesmos? Eu acho que é bem atual, né? Como disse o Norimar, é super atual. A Norimar. Norimar falou, super A Norimar é a nossa cunhada, a irmã da Nivanda e do Damião. Eu também tenho. Eu tenho um amigo chamado Norimar, é homem. É muito engraçado isso na minha vida. É super atual e esse tipo de engano também, super atual, né? Porque agora, para lá e para cá, a gente precisa conhecer a pessoa para saber
que pronome coloca na frente, mas tudo bem, peço desculpas. Aí, ó, Luciane de Barretos também. Chegando em Barretos também, a Maristela falando aqui, ó. Boa noite, as histórias de Rubem Alves são fantásticas, meu eterno mestre. De Rio Claro, Maristela, beijo. Então, e a Miriam foi corrigindo a gente aqui, ó. A Miriam chegou antes do início da história. É que a gente não estava vendo. Muito bem, Miriam, seja muito bem-vinda. E a Miriam está com a netinha assistindo agora, hein, a gente. Ah, que legal. Bacana. Eu acho que sim. Bacana. Então, para responder ao Dan, sim, eu penso com certeza absoluta que essa história é sobre nós. Mas não porque nós sejamos as rãs, porque, na verdade, no meu entendimento, eu acho que nós temos os 3 arquétipos, e outros, né? Mas os 3 arquétipos que ele reuniu nessa história, as rãs, o pintacilgo, a coruja, nós temos esses 3 arquétipos dentro de nós. Tem horas que a gente é mais coruja, tem horas que a gente é mais pintacilgo, tem horas que a gente fica bem na posição da rã. Eu penso assim que, na minha interpretação, o Rubem Alves ele conseguiu fazer uma releitura daquele mito da caverna do Platão, né, que acho que é bem conhecido, né? Todo mundo já ouviu falar do mito da caverna de alguma maneira, é bem popular esse mito, que fala um pouco dessa descoberta da verdade do mundo de fora, mas projetada através da gente para o mundo de dentro da gente, ou projetada de dentro da gente para o mundo exterior. Então, eu acho que tem muito a ver, é uma releitura desse lugar que nós nos encontramos hoje, nessa pandemia que a gente está vivendo, que está todo mundo meio que se sentindo assim numa distopia total, né? Um mundo assim bem oprimido dentro dos nossos poços, né? Da nossa caverna, sem muita esperança, sem muito saber no que acreditar, sem conseguir olhar para uma perspectiva de mundo um pouco mais positiva. Então, é uma história que, nossa, dá para interpretar de diversas formas, né? Particularmente, eu vejo que a gente tinha que responder 3 questões básicas a respeito do poço. Primeiro lugar é o que é o fundo do poço. Ele, na íntegra do texto dele, ele também vai sugerir que o fundo do poço pode ser, por exemplo, aquele emprego que a gente se enfia, não sai nunca mais, que fica atolado naquilo. É verdade. Fica dentro da caixinha, né? Total, né? Enquadrado naquele trabalho que não nos traz realização nenhuma, mas que a gente não olha outras perspectivas. Por que a gente não olha outras perspectivas? Vou falar um pouco depois, que tem a ver com a segunda questão. Mas também o fundo do poço pode ser um casamento mal sucedido, que não traz realização, não traz mais afeto, não traz mais nada, né? Não enriquece mais a gente, e a gente está lá parado naquilo. Pode ser também uma relação de amizade que também mal sucedida, enfim, que nos aprisiona. Na verdade, eu acho que todo mundo tem um poço para chamar de seu, né? Se a gente fizer uma análise da própria vida, a gente vai descobrir que em algum poço a gente costuma se esconder. Não sei se vocês concordam com isso. André, eu queria, isso você está falando me lembrou uma coisa. Você acha que os meios de comunicação, essa necessidade de acompanhar as notícias, de como elas estão, você acha que também é um poço sem fundo que a gente vai entrando? E fica só comentando de quantos morreram, de quantos foram. Não estou dizendo com isso, não estou sendo leviana de falar que a gente não tem que prestar atenção, mas eu digo de permanecer dentro do poço. E o que você diz sobre isso, nesse momento? Eu acho que sim, Ivana, e eu acho que isso tem a ver com a segunda minha questão, que eu acho que merece a gente analisar um pouquinho, que é o que nos mantém dentro do poço. Então, primeiro lugar que poço é esse que eu me meti? O que é esse poço para mim? Segundo lugar
o que me mantém dentro desse poço? São essas distrações, são as ilusões que eu tenho em relação à vida, é o meu apego incondicional a valores, crenças, convenções sociais que não me permitem de jeito nenhum olhar o mundo numa perspectiva diferente. O que me mantém isso? A falta do autoconhecimento, inclusive, porque se eu não me conheço, se eu não olho para mim, se eu não coloco o que eu sou, os meus pensamentos, os meus valores, etc., em xeque, eu me desconheço, eu não me reconheço, Sim. Aí acabou. Né? Então, eu vou arrumando outras distrações. Essa enxurrada de informação dos meios de comunicação, como você falou, né? A desculpa de que não, eu não posso sair do meu emprego porque eu não tenho condições, porque eu vou sofrer isso, aquilo, ou não, eu não posso me separar por causa disso, não, eu não posso. Então, eu vou me condicionando, né? Eu vou sendo a minha própria coruja, na verdade. Isso, que interessante. E o próprio poço, né? Exatamente. Eu vou me mantendo com essas convenções da coruja, e aí a gente pode dizer, bom, quem que é a coruja? A coruja é a vilã da história? Sei lá. Se ela é a vilã da história, a gente não está aqui para julgar, né? Sim. Porque o também ele pode ser um elemento libertador, mas ele pode ser também aquele elemento ameaçador da zona de conforto. Então, tanto ele vem para libertar, quanto ele vem também para amedrontar, né? Dá uma boa cutucada, né? Dá uma boa cutucada. Dá uma bicadinha, né? Exatamente. O que a gente tem que pensar é que eu acho que a gente tem níveis diferentes de poço, né? Tem aquele poço fundo que a gente pode decretar falência, né? Que não vai ter como, e tem um poço que é aquele poço que às vezes a gente vai se permitindo um pouquinho mais, ele vai ficando mais raso. E na medida que ele vai ficando mais raso, a gente vai conseguindo talvez enxergar um pouco mais a luz lá fora, deixar mais, oxigenar um pouquinho mais as ideias, e aí as nossas chances de ir tateando para subir e sair do fundo do poço, as chances são maiores. Então, às vezes a gente consegue escapar da própria prisão, né? Principalmente quando a gente assume o nosso arquétipo pintacilgo, né? Porque se a gente ficar só na posição da rã, também não dá certo, né? O que aconteceu com elas? Elas desacreditadas de si mesmo, como nós muitas vezes somos desacreditados de nós mesmos, porque a gente não se reconhece, a gente fica esperando que um outro reconheça e nos valorize, para então a gente dizer, então eu sou, né? E isso é muito, como que eu vou te dizer? Vou dizer, é um engodo, né? É uma armadilha que a gente coloca para si mesmo. E quando a gente cai no fundo do poço, fica bem mais complicado de sair, né? Então, uma terceira e última questão que eu acho que a gente precisa se colocar em relação ao poço é o que nós fazemos dentro do poço? A gente se distrai? A gente nega que está dentro do poço? A gente continua se iludindo? Ou a gente também pode assumir aquela posição de autopiedade, né? Não, como quase 50% das rãs acabaram fazendo. Mas a gente pode também se colocar naquela posição dos 5% das rãs. Vocês não acham? O que seria se colocar nessa posição? Ampliar talvez mais a nossa consciência, né? Buscar mais, não só conhecimento, mas, enfim, outros tipos de estratégias para a gente poder se oxigenar, porque só ficar dentro do poço, né, no chicotinho, é aqui que eu mereço
ficar porque foi aqui que me colocaram, Exatamente. Nada para a gente mesmo, né? É muito interessante isso, Andréia, porque são duas coisas que a gente tratou na sexta-feira, né, na live que a gente teve com o Antônio Sérgio. Eu acho que também foi bem interessante nesse aspecto, que é essa história da definição de ruim com ele, pior sem ele. Uhum. Né? Essa é a postura da Han, né? Ruim com ele, pior sem ele, né? Então, é isso que eu tenho, o universo é isso e acabou, eu não posso mudar essa realidade. E uma coisa que eu tenho pensado, a gente tem conversado muito nas nossas lives, nas conversas aqui do Florescendo Ser, é a gente parar um pouco, porque essa loucura que a gente tem das mídias, essa loucura de ter um outro relógio, com a história da pandemia, trabalhar em casa, tudo mudou tanto que, de repente, você se vê com tantas atribuições e fazendo coisas, é muito legal você parar um pouco e perguntar, essa é a minha escolha? Né? É uma pergunta que é super importante de se fazer. Essa é a minha escolha? É isso que eu quero? Acho que é uma coisa bacana, né, de se pensar para deixar de ser só Han, né? E, de repente, estar sempre atento para perceber, né? Perceba as suas emoções, perceba as suas sensações, perceber que tem um dia que não está muito legal, é normal, gente. Nossa Senhora. O que não pode esse não legal ficar todo dia. Exatamente. Aí é bem chato, né? Se permitir, né? Se permitir sentir. Né? Então, assim, sentir emoções, sentir sensações. Isso é muito bacana. Fala, André. Não, desculpa, eu já fiquei apressada querendo me intrometer. Mas é até necessário a gente definir para a gente mesmo o que é estar bem. Sim. Claro. Outro dia eu estava ouvindo eu ando muito interessada no que as mulheres têm a dizer, né? Eu estou escrevendo um livro sobre mulheres em diferentes culturas, então eu estou assim, tentando absorver o máximo. E eu ouvi umas mulheres fazendo um debate que eu achei fantástico, e elas estavam questionando a história do cabelo branco, que a gente agora já pode se assumir de cabelo branco. Da mesma maneira que antes a gente dizia, não, a gente precisa pintar o cabelo, hoje a gente está dizendo, a gente precisa deixar o cabelo branco. Como se isso fosse uma convenção que mudasse a convenção anterior e deixasse de ser convenção. Quando, na realidade, não muda nada. Você troca a tintura pela convenção do vamos todos assumir o prateado. Mas também é uma imposição externa, né? A gente precisa saber o que é estar bem, o que é bom para a gente mesmo. Mas esse é um trabalho de autoconhecimento, porque a gente não nasce sabendo tudo isso. E a gente passa a vida inteira aprendendo, apreendendo e amarrando conceitos e valores dentro de nós. E quando a gente vê, a gente está aprisionado, a gente está agarrado a esses valores e convenções, e a gente não pode se soltar, né? A gente não consegue ser insurgente, como os 5% das rãs lá criaram asas e foram insurgentes, porque talvez elas tiveram, sei lá, elas abriram a cabeça, viram. No mínimo, elas tiveram um pouco mais de fé naquilo que o Pintacilgo estava falando, e talvez essa fé tenha se transformado nas asas que as levaram para fora do poço. Porque nada na vida, quando a gente precisa de mudar alguma coisa, vocês já passaram, né? Nós somos mais ou menos... Não, vocês são um pouco mais velhos do que eu, né? Mas na mesma geração. Depois a gente faz um debate aqui, faz uma veracidade. Bom, mas a gente está na mesma geração e a gente sabe o tanto de coisa que a gente já passou, momentos de dificuldades, e todos nós, ser humano, passa por momentos de dificuldade. Isso é diferente? Não. O que faz a diferença? É a maneira como a gente lida com essas dificuldades. E aquilo que a gente se permite fazer para sair das dificuldades.
nunca a gente tem certeza se vai dar certo. A gente só tem algum conhecimento do que acontece se a gente experimenta. E no final das contas, a gente vai experimentar. Para experimentar, a gente tem que se lançar meio que na base da utopia mesmo, como dizem, né? Se você não tiver um pouquinho de utopia, você não sai de casa. Se você não puder acreditar um pouquinho mais na benevolência das pessoas, na possibilidade do mundo ser melhor, na possibilidade de que quando você lava o seu lixo, seu potinho de iogurte que você lava antes de você jogar no lixo, isso é um bem coletivo. Quer dizer, pequenas ações. A gente não precisa fazer grandes coisas, grandes projetos para sair do fundo do poço, né? Para mudar um pouquinho, para experimentar outras posições, né? Senão fica aquela coisa assim do ideal, a gente acaba construindo, né, um negócio, uma lenda que a gente nunca consegue atingir e se frustra, né? A gente entra na posição da coruja, né, de se boicotar. A Norimar tinha comentado mais cedo aqui, a gente precisa se sentir bem, né? Isso que vocês estavam falando, né? Essa coisa da imposição, olha, tem que se sentir bem. E era um assunto que a gente estava falando na sexta-feira, né? Você não tá bem? Por que você não tá bem? Não pode ficar assim. Nossa, é uma imposição que vem, às vezes, né, da sociedade, de tudo, assim, às vezes da gente mesmo, né? A gente mesmo fica nessa coisa, nossa, não posso ficar mal, não posso ficar mal. Né? Se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro, né? Nivanda que fala, tem um ditado. Né? Se eu paro, eu penso, eu choro. Não dá muito. Era uma música. Não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. Isso mesmo. Eu estou reconhecendo aí essa geração, hein? A Andréia falando, Andréia, parabéns, lucidez e profundidade. Muito obrigada. A sua pergunta, Daniel? Acho que você que tem uma pergunta. Então, agora que fala pra gente, Andréia, o Rubem Alves aponta pra gente também que a ação do pintacilgo, né, do passarinho que desce lá no poço e começa a conversar com as rãs, também nos remete à ação da terapia, né, abrindo os olhos aos cegos para que eles vejam. O que é que você acha disso, né, dessa relação, dessa coisa da terapia, dessa história do pintacilgo conversando com as rãs, enfim? Eu tenho uma ressalva só com relação à palavra cego, porque, assim, cego é aquele que não vê absolutamente nada na nossa concepção. Mas se a gente pegar uma pessoa que não enxerga, não vê, é cega, ela tem o tato, ela tem o olfato, ela tem vários outros sentidos. E assim somos nós. Então, nós não estamos completamente cegos a respeito de nós mesmos. Nós não nos assumimos, não nos reconhecemos, não nos damos este trabalho muitas vezes, mas a gente, no fundo, tem aquela luzinha, né? O grilo falante, né? Mas é muito animal para essa história, né? Já tem coruja. Mas tem o grilo falante que fica lá dentro do nosso inconsciente, né? O nosso superego dizendo não, sinalizando, né? Bom, então, passada essa ressalva, eu absolutamente confio que a terapia é uma das estratégias que pode fazer com que a gente se liberte da própria ignorância, né? Porque o papel da terapia é o quê? Não é você buscar uma solução, é você buscar uma chave para você experimentar em várias portas do seu mundo interior, para você abrir essas portas e conhecer o que tem lá dentro. Depois, o que você vai fazer com o que tem lá dentro é outra questão. Você que tem que decidir se presta, se não presta, se vai usar, se não vai usar, né? Então, a terapia tem essa prerrogativa, eu gosto dessa palavra, de ser libertadora, se ela coloca a questão, a pergunta que liberta para a pessoa que está buscando esse autoconhecimento. Mas vocês são do teatro, certo? Sim. O teatro não faz isso também?
As histórias fazem muito isso. Deixa o Rubem Alves fazendo isso com a gente. Por isso essa ideia de fazer esse brindando com histórias, porque é exatamente isso. A gente conta uma história e dessa história a gente puxa um assunto, né? Isso que é o gostoso. A ideia do brindando com histórias é exatamente essa. Né? Então, isso é libertador. Por quê? Permite que a gente abra janelas, abra horizontes. Então, a gente tem a terapia, tem a arte de uma maneira geral. Se você pega uma imagem... Bom, eu sou apaixonada por fotografia, vivo fotografando, agora virou minha coqueluche, e eu adoro colocar imagens com algum texto. Eu sei que muitas pessoas, só a partir da imagem, já começam a pensar em outras realidades do mundo. Né? Então, a arte, de uma maneira geral, ela também é libertadora. A educação também é libertadora. Sim, eu ia falar isso, da educação. Total, a educação, claro, educação nos moldes, né, vamos dizer, principalmente se ela for aquela educação libertadora, né? Aí ela consegue também criar novos pintacilgos, né? Agora, sim. E a própria literatura, né, André? Se você pensar na própria literatura, né, a essência da literatura enquanto uma forma organizada de lidar com as nossas fantasias. Exatamente. Né? É uma forma que a gente consegue entrar em contato com as nossas questões, né, de uma forma mais organizada, que é o que a literatura propõe. Exatamente. Né? Então, eu penso assim, que para além da terapia, existem muitos outros canais e meios, inclusive grandes amigos, confidentes, pessoas que nos querem bem, que nos amam e que, quando a gente conversa, são capazes de fazer as nossas asas baterem, né? E fazerem a gente sair daquele momento de dificuldade, daquela escuridão, você não enxerga nada. Aí vem um amigo e fala um negocinho. Exatamente. Né? É o pintacilgo, né? O nosso pintacilgo. Exatamente, exatamente. Por isso que eu estava falando logo no início. Eu penso que a gente tem todos os arquétipos dentro da gente. E que em determinados momentos a gente usa mais um ou mais o outro. E nós temos que começar, na verdade, a ter essa consciência de como a gente atua, de qual é o papel que nós estamos desenvolvendo naquele momento. Será que eu ando sendo muito coruja com as pessoas, né? Me alimentando do medo das pessoas, colocando medo nas pessoas, mantendo as pessoas nesse lugar do medo? Ou será que eu estou sendo mais pintacilgo, né? Trazendo luz, trazendo novas ideias, encorajando as pessoas a inovarem, a buscarem novos horizontes? Então, a gente tem que prestar mais atenção no tipo de ação, no nosso comportamento, como que a gente interfere, inclusive, no mundo que está ao nosso redor. Eu acho que isso é fundamental. Né? Tem uma colocação aqui da Maristela. A Maristela fala assim, ó, em posição de estar sempre bem, que era o que a gente estava falando um pouco antes, e realizado veio muito com o advento das redes sociais. Aliás, muitas vezes essas redes se parecem mais com o poço do que com as asas. Né? E tem uma outra colocação, quando você falou da educação libertadora, eu falei, quando você falou da Norimar, né, você falou Norimar, a Simone Argentino, na verdade, deve ser a esposa do meu amigo Norimar, que estudou comigo, e ele está falando, olha, sou eu aqui, ó, ele está usando o celular da mulher, na conta da mulher dele. Ele fala, nem toda educação é libertadora. Tem a Renata também. Oi, queridos, falando em papel, qual é o papel da coruja? Aí ela pôs depois, acabou de falar, kkk. Não vamos transformar a coruja na vilã da história. Não, né? Eu acho que não. Na verdade, todo mundo tem o seu papel ali. Se a gente não julgar ninguém, a coruja ela quer comer.
A rã que ficou no poço quer ficar lá. O pintacilgo, se você for parar para analisar, o pintacilgo é o mais intrometido. Chega lá e fala, sai daí, sai daí, sai daí. Quer mudar o outro de qualquer jeito, né? Para sair, ele desiste, mas... Ô, Toniel, intrometido e fofoqueiro, né? O que ele tinha que ir lá contar para a coruja que a estava... Logo, podia contar para a mulher pintacilga, né? Falar, olha, pintacilga, olha que eu encontrei lá. Mas falar para a coruja, é lerdo pintacilgo também, né? Oh, meu Deus do céu. Ai, Senhor. Andréia, mais uma pergunta. Qual o poder que dá asas às rãs para que elas saiam do fundo do poço e vejam o mundo de fora? Olha, isso é uma colocação do próprio Rubem Alves, tá? A gente tentou pegar as perguntas, porque ele vai escrevendo, ele vai fazendo estudos e tal, a gente queria compartilhar um pouco isso. Eu, até pegando uma das coisas que ele fala no texto dele, ele diz assim, não se trata de você ficar olhando a lama, né, o fundo do poço, mas de você contemplar a lótus. E ele faz essa referência que eu acho belíssima, porque a flor de lótus é exatamente bela, que nasce no pântano, de uma vibração energética fantástica e que nasce do pântano, né? Ela surge do escorpião, como é que é? Lá, eu vi você contando no dedo, deu 8, mas eu não contei. A lama, as lesmas, as moscas, as minhocas, as lacaias, escorpiões e o fedor. E o fedor, ó, tá aqui, ó, lama, lesmas, fedor, moscas, minhocas, lacraias e escorpiões. É isso mesmo. Pois é. A lótus surge disso daí com força total, né? Aí eu fiquei pensando, bom, tudo bem, não se trata de contemplar a lama, mas de acreditar na beleza e na força, na insurgência da lótus. E eu acho que vale a gente dizer que o que faz a gente criar asas é a gente entender que não se trata de... que nós não estamos condenados a não ser por nós mesmos. Se a gente consegue entender e assimilar que somos nós mesmos que nos colocamos no fundo do poço, apesar de todo o contexto, eu não vou dizer que é fácil, porque a realidade externa do mundo externo faz com que os fatores externos fazem com que a gente perca muita força em muitos momentos. Então, não estou negando isso, eu não sou poliana e dizendo, o mundo é cor-de-rosa e só nós temos que dar conta de tudo. Não. Mas se a gente conseguir entender que a gente que se autocondena, que a gente que se coloca no lugar da rã, eu talvez acho que a gente tenha mais chance de sair desse papel da rã. E a tal história, nós vamos sempre dar uma caidinha no poço, né? A gente vai ter sempre um poço para chamar de nós e a gente sempre vai dar uma caidinha dentro do poço. E tá tudo bem, tá tudo certo, é isso mesmo, porque a vida é assim, né? São idas e vindas do poço, né? Idas e vindas do poço. E é assim que a gente vai aprendendo e vai crescendo. A questão é que, quanto mais consciência a gente tem desse movimento, talvez mais chance a gente tem de cair menos dentro do poço. E se cai, mais chance a gente tem de ficar menos tempo dentro do poço. E se cai e se fica menos tempo, mais chance a gente tem de espaçar mais uma caída da outra. Então, eu acredito que o que mais pode dar asas para a gente é o autoconhecimento. Né? É a fé e o autoconhecimento, que é aqueles 5% das rãzinhas que voaram, né? E tem uma... desculpa, pode falar. Não, tem uma coisa que a gente estava falando da educação libertadora, né? Quando você tem o autoconhecimento, né, você começa com a educação, você vai estudando, você vai aprendendo mais com a dor de ir para o fundo do poço, você vai aprendendo com aquilo que a gente estava falando com o Antônio Sérgio, né?
Você aprende com a dor, não colocar o dedo na tomada. Você vai aprendendo com essa dor de ir para o fundo do poço. Você vai, né, se autoeducando a não cair mais lá, arrumar outro caminho, dar a volta no poço para não cair de novo. Para quê? A não ser que você goste da lama, da lesma, do fedor. Às vezes ele te puxa para lá, moscas, né? Exatamente. Que é a autopiedade, né? Isso é uma coisa que eu ia comentar, que isso é uma coisa que a gente fala muito nas nossas lives, né? Do ser infinito que a gente é. Se a gente toma consciência que a gente é um ser infinito e que a gente sempre pode reescolher, tudo fica mais leve, não é? Exatamente. Muito... Me lembro muito bem das sessões de barra que a gente fez, que aquilo foi para mim, nossa, divisor de águas. As barras de Axis, né? Que eu amei ter feito barras com você, exatamente por isso, que é aquela perguntinha que tá, e o que mais poderia ser? O que mais é possível? E o que mais é possível? Não quer dizer, isso não é nenhuma... Tem um pessoal da psicologia que acha que isso é aquela ansiedade sei lá, dificuldade de lidar com a falta. Não tem nada a ver com dificuldade de lidar com a falta, coisa nenhuma. Tem a ver com você poder se presentear com outras possibilidades, porque você já viveu aquilo. Você já experimentou aquilo. E o que mais tem aí para ser experimentado? Né? Tudo bem, pode ser que seja... Vou experimentar uma outra coisa que não vai ser legal, mas tudo bem. Eu experimentei e vi que não é legal, eu corro para outro poço, né? Saio daquele poço e vou para outro, se for o caso, né? O Dan faz tempo que está querendo falar. Vamos deixar. Fala aí, Dan. Não, mas, na verdade, eu acho que assim, é tudo muito simples, né, Andréia? Quando você fala assim, eu tenho... Sempre vão existir poços no meu caminho. Né? O que eu estou querendo dizer assim, no aprendizado da vida, a gente vai cair num poço, a gente vai dar volta no outro, porque a gente já aprendeu, né, com o estágio anterior, dá a volta no terceiro, de repente, pum, caiu de novo. Mas aí levanta e reescolhe, né? A gente, como a Nivanda comentou, enquanto ser infinito, eu posso reescolher. E assim, é tudo muito simples. É o caminhar e a evolução da própria vida da gente. Então a gente vai aprendendo com as experiências. É a mesma coisa que um aluno. Estuda, chega no fim do ano, passa de ano. Legal, vai para uma graduação um pouquinho mais acima. Estuda mais ou menos, repete de ano, volta para a mesma experiência. Né? Então, assim, a única coisa é, o tempo vai passando e a gente ficar voltando na mesma experiência, esse vai, volta. Aí não é legal. Mas a gente fica no poço, né? O dia pode ser de 360, né? Tem que ter um ponto de mutação, né? Como diz o Capra, para a gente pular para a espiral de cima. E aí a gente vai se desenvolvendo, né? Eu acho importante, enquanto você estava falando, me veio à cabeça uma coisa que eu acho que é fundamental, que tudo isso parece uma grande utopia. Ai, nossa, parece fácil de falar. Mas tudo isso, para quem está vivendo um estado de tristeza profundo, para quem está vivendo uma depressão, para quem não tem o que colocar na mesa para comer naquele dia, com os filhos do lado pedindo comida. É fácil? Não. Claro que não. Não é fácil. São aqueles fatores externos que dificultam ainda mais a nossa tarefa. Mas não significa que nós não tenhamos a capacidade ou a força necessária para improvisar, né? Eu tenho uma amiga que a gente sempre troca ideias e ela é muito... Nossa, ela é uma referência muito forte para mim.
ela sempre fica falando da palavra resiliência, ela implica com essa coisa da resiliência, porque ela sempre diz que resiliência é uma palavra contemporânea usada para passar o pano quente na dificuldade. Ah, não, você tem que ser resiliente. Ai, que bacana, todo mundo é resiliente. E não é exatamente isso, nesse sentido, né, de você ter que ser o super-herói o tempo inteiro e você ter que fechar os olhos para essas condições de vida que estão nos sendo impostas, né? E que a gente está se submetendo muitas vezes. É uma questão da gente buscar, dentro das condições externas, dos fatores externos, encontrar estratégias, encontrar aliados, inclusive pessoas, coisas, enfim, outros meios, outros caminhos, para nos fortalecer como pessoas, como espírito, como alma, como gente humana, para poder continuar caminhando e fazendo bem para nós mesmos e para esse mundo maravilhoso, né? Que apesar das guerras, da fome, do coronavírus, ele é o mundo que a gente vive, né? E é lindo e maravilhoso, né? Exatamente. Bom, eu acho que para o primeiro dia tá bacana, né? Vocês acreditam que já faz 1 hora que nós estamos aqui conversando? Nossa, muito rápido. Muito rápido. Eu queria fazer uma abertura aí. Pode falar. Não foi só eu, não, que tomei essa 1 hora, hein? Não, imagina que é isso. Ó, teve vários comentários aqui de várias pessoas. É que depois as coisas vão passando e depois vai ficando difícil de puxar os comentários, né? Mas as pessoas pedindo brinde, adoram fazer um brinde. O Norimar falando que ele gosta muito do Paulo Freire. Ó, como sou professor, gosto muito do Paulo Freire. Um brinde ao Paulo. E aproveitando esse gancho do Norimar aqui, então, né? Tem mais gente falando aqui, ó. Ele continua falando aqui, ó. Estou curtindo a terapia. Parabéns pela iniciativa, muito bom. A Miriam falando maravilhoso. A Elis falando, passou muito rápido. Sônia Silveira, tô amando. Olha mais aqui, ó. Cristofoletti, Andréia, estamos ligados aqui em Curitiba. Olha que delícia. Norimar, se eu não me engano, você é lá do norte, né, Norimar? Fala para nós aí, ó. Se eu não me engano, o Norimar é lá do norte. Ele tá trabalhando lá para cima. E eu queria puxar, então, aproveitando que o Norimar falou de um brinde ao Paulo, eu queria puxar um brinde aqui com a nossa convidada Andréia, com o Dan, com a Nivanda. Dizer que essa iniciativa, todas as quartas-feiras, Todas as quartas, não. A nossa próxima, como diria, a nossa próxima sessão do Brindando com Histórias, provavelmente vai ser daqui a 1 mês, né? Não sabemos ainda, a gente sabe. Gente, é tanta história bacana, né? É tão bacana. E a gente vai falar na próxima edição, a gente está querendo falar um pouco sobre contos de encantamento e contos de fadas, quer dizer, mas os contos originais. A gente está querendo falar um pouco sobre os contos originais. Vamos ver, vamos caminhando, acho que foi realmente uma ideia de trazer essa coisa boa, que é abrir as histórias para poder abrir o nosso coração, colocar um pouco de presente de histórias dentro da gente, né? Então, a ideia é essa, a gente trazer uma história, como a Andréia falou, né, das coisas libertadoras, né, trazer histórias e trazer alguém sempre para comentar. A Andréia está sempre convidadíssima, né, sempre que ela quiser, pode vir aqui voltar com a gente, né? E eu acho que é isso, o pessoal está aqui falando, eu perguntei do Norimar onde ele veio, ele falou que ele vim morar na praia. Ah, que delícia, Norimar, muito bem. No Pará. No Pará. Vim morar no Pará. Gente, tá difícil o negócio aqui. Você põe o óculos, fica muito ruim. Você tira o óculos, você não enxerga. A gente está acostumado a fazer a live com o computador mais perto. E hoje, é que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Hoje a nossa mesa está aqui, ó, para brindar com histórias.
A gente colocou. A gente pôs aqui, uma mesa, gente. Uma mesa, pãozinho de queijo. É uma mesa, não é de queijo, é uma mesa de quem gosta de fazer as comidas, né? Nivanda fez esse pão de beijo aqui. Esse é pão de batata doce. Pão de batata doce. Uma manteiga feita com leite de amêndoas e óleo de coco. E com o resíduo do leite de amêndoa, a gente faz uma ricotinha também aqui, ó, bem gostosa, para a gente comer aqui. Então, eu acho que a ideia é essa, foi bem gostoso. Queria saber enquanto as pessoas vão pensando um pouquinho para aproveitarem aqui esse encontro, compartilharem um pouco dos seus saberes, das suas reflexões. Queria perguntar a Andréia, para a gente encerrar esse encontro, como é que você colocaria essa história do Rubem Alves, então? Dá para dar uma fechadinha? Uma fechadinha? Ou uma aberturinha, né? As considerações finais. Eu vou dizer exatamente isso. A fechadinha é que a gente tem que abrir. Exatamente. Que a gente tem que ousar, não se cobrar, não querer acertar, aceitar que a gente está em estado permanente de aprendizado. Mas isso todo mundo sabe, teoricamente, da boca para fora é o que todo mundo fala, errar é humano, ninguém é perfeito, a gente vive se repetindo isso e dizendo isso para os outros. E a proposta dele é a gente incorporar isso, a gente reconhecer essa humanidade dentro da gente, que eu acho que é a única possibilidade que nós temos de alcançar o para além do poço. Enquanto a gente está se distraindo com todas as coisas ruins que vão acontecendo, a gente também vai ajudando a produzir, a gente deixa de se encantar com a própria beleza, com o sagrado que tem dentro de nós. E isso não são palavras de boca para fora, não. São ideias, são sugestões que ele deixa muito claramente no texto dele, de que é possível, sim, ser 5% que cria asas e que voa, né? Isso é real, não é uma alucinação coletiva, né? Então, eu acho que fica isso. Sejamos insurgentes. Que legal. Olha, pessoal, nossa live vai ficar no nosso canal, lá no canal do Florescendo Ser no YouTube. Eu deixei nos comentários da live aqui, acabei de colocar para se inscrevam no nosso canal do YouTube, tem um bit.ly do canal Florescendo Ser ali. E a Nivanda falou dos contos de fadas, o Norimar está colocando aqui, ó, psicanálise dos contos de fadas, lembrando desse livro também. Exatamente. Do Bruno Bettelheim, exatamente. Verdade. Só faltou o vinho na mesa para brindar. Então, Norimar, é só para dizer para você que, na verdade, o nome do nosso programa, ele é Brindando com Histórias. Então, a gente não quis fechar um vinho com histórias ou um chá com histórias, não é? A gente brinda com histórias, um dia brinda com chá, um dia brinda com vinho, um dia a gente brinda com água e um dia a gente brinda só com as histórias também, não é? A gente brinda com a gente mesmo. Mas o dia que for para brindar com o vinho, pode me chamar, tá? Um brinde à insurgência, o Norimar que está falando aqui. E é isso, gente. Olha, não esqueçam, amanhã a gente tem a live aqui com o Gilson Giombelli, ao meio-dia, aqui na nossa página do Facebook, tá? O Gilson, ele é professor e ele é terapeuta, ele vai falar um monte de coisas sobre a terapia dos óleos, fitoterapia, os óleos essenciais, enfim, as plantas. Venham quem puder, quem não puder vir ao meio-dia amanhã, que eu sei que às vezes é um horário difícil, teve muita gente aqui, a Renata estava falando, que bom que eu vou poder ver hoje, né? Porque é às 19h, mas enfim, fica sempre no nosso canal, lá no YouTube, entrem no nosso canal, e tem todas as lives que a gente já fez, estão todas gravadas, e essa também, o Brindando com Histórias, vai ficar lá, a gente vai deixar
a história na descrição. Para quem perdeu a história no começo, eu sei que teve gente que chegou depois, né, pegou a conversa, gostou da conversa, mas não ouviu a história. Então, a gente vai deixar a história lá também. Eu acho bem bacana para as pessoas poderem ler sobre o conto do Rubem Alves, que é um conto que mexe bastante com a gente. Tá bom? O pessoal está falando aqui, agradecendo, maravilha, me avisa da próxima. A Ivânia, saudade dos vinhos com vocês. É isso aí. Pode falar, Andréia. Eu queria mandar um beijo para minha torcida organizada, viu? Ó, minha Toninha, a Miriam, a amiga Fátima, a Maristela, a Luciane, a Luciene. Beijinhos, obrigada. Beijos para todos. Dan, tem algum recadinho para dar? Olha, eu gostaria, antes de mais nada, agradecer a Andréia, que é uma fofa, gratidão. Um brinde, Andréia. Um grande brinde, Andréia. Um brinde. Obrigada. Agradecer mais uma vez a todo mundo que participou aí com a gente. Lembrando que amanhã a gente vai falar sobre fitoterapia. Tem algumas dicas que o Gilson vai dar para a gente em algumas situações, tipo enxaqueca, como emagrecer, plantas que nos auxiliam para emagrecer. Tem várias dicas aí. Ele fez um trabalho, Dan, ele fez um trabalho bem interessante de plantas, né, por conta dessa tristeza demais, essa depressão que a gente vai entrando nesses tempos de pandemia, né? Ele fez uma pesquisa bem bacana, como a gente adora gente que estuda, né? Sim. É legal assistir para saber que não pode tomar qualquer chazinho que vem na sua cabeça, que você tem que saber para que ele serve. Isso é bem bacana. É verdade. A gente imagina que não tem contraindicação. Mas tem sim. Tem algumas situações, né, durante início de gestação, por exemplo, pressão alta. Tem algumas plantas que a gente pode sim fazer o chá, mas tem que conhecer para não fazer bobagem. E assim, o Gilson é uma das pessoas de uma generosidade enorme, enorme, enorme. É verdade. Está sempre disponível para auxiliar no que quer que seja. Ele é meu professor, né, da uma universidade. Eu estou fazendo massoterapia, naturopatia, e só posso agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, André, mais uma vez. Gratidão a todos que assistiram. Uma ótima semaninha, que já está quase acabando. Vamos lá? É isso aí, gente. A gente se vê amanhã, com certeza. Andréia, um beijo, sinta um abraço bem apertado aí. E um cheiro para você. Um axézão no coração para vocês. Beijo, querida. Brindando com histórias com a Andréia, querida. Gente, um beijo, boa noite. E não esqueçam, amanhã, meio-dia, segunda-feira também, ao meio-dia, estamos aqui, tá? E quem quiser e puder, no sábado, a Luar no Ar continua com a sua amostra. Luar no Ar conta histórias. E vai ser história de Rubem Alves, hein, gente? E vai ser história de Rubem Alves. A gente vai contar a história da Árvore Aranha e o Pescador e Sua Mulher, diretamente lá da Livraria 97. Quem quiser assistir, eu vou deixar depois também o link na descrição, tá? É só entrar no site da Luar no Ar, luarnoar.com.br/mostra, e aí tem todos lá como é que você faz para assistir. Assiste pelo Zoom, é muito legal, muito divertido. Tá bom? Um beijo para vocês. Andréia, se aguarda um pouquinho, tá? A gente continua mais uma despedida, nossa. Tá. Amores, um beijo, gratidão e até amanhã, meio-dia. Até amanhã, gente. Tchau. Tchau, tchau.